Boa noite a todas e todos, começando mais uma live aqui na nossa página, hoje com pessoas muito importantes aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, nossos representantes, nosso sempre deputado Valdeci Oliveira, né, que sempre está aqui conosco no nosso canal, conversando, trazendo informação. Então, tenho muita felicidade dele estar aqui conversando mais uma noite conosco. Tudo bem, Valdeci? Como é que está? Tudo bem, Marina? Bom, primeiro, boa noite, Marina, boa noite, meu amigo, companheiro de bancada, Pepe Vargas, boa noite a todos os nossos internautas. Agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Logicamente que a gente está num momento extremamente difícil, complicado, né, tenso, mas é necessário que a gente converse, logicamente, com o nosso povo, com a nossa comunidade. E hoje eu acho que eu vou aqui muito mais do que falar também, ouvir um pouco mais e aprender muito aí com o nosso companheiro médico e deputado Pepe Vargas, que outro dia participou de uma live comigo e o povo gostou muito pelas informações técnicas, científicas, porque hoje essa é uma grande luta que a gente trava em tudo quanto é lugar também. Então, Marina, obrigado aí pelo convite. Vamos fazer uma conversa aí para ver se a gente informa o máximo possível a nossa comunidade. Que bom, deputado. E estamos aqui pela primeira vez, né? Que felicidade de receber o companheiro Pepe Vargas, que é médico, é deputado estadual. Tive também o prazer de trabalhar com ele quando eu fui da executiva estadual, ele como presidente do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje ele também assume uma importante função de estar coordenando uma comissão externa da Assembleia Legislativa que acompanha a vacinação que é a esperança do povo brasileiro, né, do povo brasileiro, dos outros países, então do nosso estado. Eu fico muito feliz de ter o companheiro Pepe Vargas aqui conosco para tratar da prioridade que hoje nós temos, que é a vacinação. Conversar um pouco conosco. Tudo bem, companheiro Pepe Vargas? Como é que está? Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Valdeci. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Embora seja como o Valdeci colocou, um momento de tensão, um momento de preocupação, né, devido a esse crescimento muito grande do número de casos, devido ao colapso do nosso sistema de saúde, ao número tão grande de pessoas que a gente conhece, queridas para a gente também, que a gente sabe que estão com esse problema da Covid, né? É difícil encontrar alguém que não tenha um amigo, um familiar, uma pessoa muito conhecida que não tenha sido acometido dessa doença. Então, apesar disso, é um prazer estar aqui contigo nessa tua live, também com o meu companheiro Valdeci, né, enfim, tem uma trajetória grande aí, uma experiência política significativa aí para a gente poder trocar ideias aqui nesse momento. É difícil mesmo. Desde o ano passado nós enfrentamos a pandemia, um momento tão delicado, e agora, na situação que vivenciamos, o Rio Grande do Sul todo em bandeira preta, mais uma semana de muita batalha, de muita luta dos nossos representantes, e a gente sabe o quanto a gente precisa unir forças e ser coerente nesse momento. Eu sempre digo que a coerência é a linha da nossa atuação, o respeito, a solidariedade, a humanização. Então, tudo isso são princípios que nós temos que levar agora, nesse momento tão difícil. A gente, antes de entrar na live, conversávamos aqui, que está fazendo muita falta para nós, do companheiro vereador Valdir Oliveira, e da situação, né, que ainda está vivenciando e lutando para que se mantenha forte aí. A gente quer muito que ele volte lá para a Câmara de Vereadores e Vereadoras, a gente precisa dele nessa luta, e estamos aí esperando, né, a sua plena recuperação. Nós vivemos um momento difícil, onde sabemos que a prioridade, e cientificamente, se nós formos falar em aspectos da ciência, o que hoje nós buscamos? Qual é a busca maior? É a vacinação. Felizmente, nós enfrentamos um governo federal que nega, inclusive, a questão da vacinação, o que nos preocupa muito. Por quê? Porque sabemos que a vacina
ela é a solução para que a gente possa retomar a nossa economia, para que a gente possa retomar o crescimento, retomar as nossas políticas, retomar a volta das aulas que tanto a gente fala, né? A gente precisa da vacina. Mas, infelizmente, nós temos um governo que nega a questão da vacinação, né? Nega, atrasou, sim, as compras das vacinas, tanto é que o STF, a partir de uma autorização, deu autonomia para os municípios e estados poderem adquirir, e eu sei que aqui eu tenho 2 deputados que estiveram à frente, lutando, inclusive, recentemente, aprovaram na Assembleia Legislativa, autorizando o governador do estado a fazer a aquisição, mas a gente sabe que tem que ser uma cobrança muito incansável, né? E temos que estar vigilante o tempo inteiro. Aqui em Santa Maria também nós fizemos esse embate para que o prefeito mandasse, tivesse uma diretriz, tivesse um planejamento para a aquisição das vacinas. Inclusive, na última sexta-feira, eu encaminhei um requerimento ao prefeito pedindo providências, e na sessão legislativa de ontem, ficamos sabendo que ele já encaminhou o projeto de lei para a Câmara de Vereadores e Vereadoras votar essa autorização. E se não houvesse a nossa pressão, se não houvesse a pressão da oposição, a pressão popular, será que nós teríamos a vacina? Certamente estaríamos mais reféns ainda. Então, é uma luta muito grande. Queria que tu, Valdeci, pudesse falar um pouco dessa importância e da luta da Assembleia Legislativa acerca da compra da vacinação. Marina, na verdade, a nossa bancada ela tem sido extremamente unificada, né? Nós temos 8 deputados, 7 deputados e uma deputada, uma bancada muito focada desde o início do ano passado nessa questão da Covid, na luta para que o Estado tivesse as condições necessárias para atender essa situação, tanto na questão dos leitos, na questão do equipamento, na questão de respiradores, na questão da vacina, que é a grande luta. Nossa bancada, aí, coordenada antes pelo Mainardi, agora pelo companheiro Pepe, nós, na verdade, também, no final do ano passado, acabamos aprovando, né, ajudando o governo, na verdade, a manter por mais um ano a majoração do ICMS, uma série de alterações que nós fizemos para melhorar e não permitir que fosse por mais 3 anos e apenas por 1 ano. O governo acabou tendo que aceitar nossa emenda, já que a base do governo, na verdade, estava com uma série de outras, né, compreensões, e a bancada foi decisiva. E uma das condições que nós falamos para o governador na época era que essa nossa posição, uma das nossas questões tratadas com o governo era que a nossa posição de manter a majoração do ICMS era para que o governo garantisse a possibilidade da compra de vacina. E o governo encaminhou para a Assembleia. Na semana final de fevereiro, nós aprovamos esse projeto autorizativo, autorizando o governo a usar recurso do orçamento para a compra de vacinas se for necessário, mas não basta só autorização. Nossa bancada teve uma reunião com o governador essa semana, durante um bom tempo, mais de 2 horas de reuniões, onde a gente discutiu e pressionou o governo e ver qual é a opinião do governo em relação aos movimentos que ele está fazendo para a compra de vacina, bem como também levamos ao governador a nossa posição da bancada de que, dentro de todo esse debate, a questão da saúde é prioridade, a questão da vacina para todos, mas enquanto não tiver para todos, que a área da saúde e os professores possam ser prioridade, já que querem retornar às aulas, e não existe como nós aceitar retorno às aulas presenciais sem que haja vacinação dos professores, do servidor de escola e assim por diante. Então, acho que a nossa bancada tem sido absolutamente protagonista, absolutamente responsável, tanto na questão da vacina, tanto na questão da defesa do isolamento social, mas também estamos defendendo, o Pepe, todos nós aí, de que junto com isso também temos que ter uma política de renda básica para aquele povo que está absolutamente precisando, já que o governo federal deixou de pagar e agora ameaça, enfim, sinaliza com 4 parcelas ou 3 parcelas de R$250, mas antes era R$600, ou seja, muita gente está passando fome, e eu acho que a nossa bancada tem cumprido com o seu papel. Agora, é claro que a gente tem muita luta ainda, precisamos urgentemente que essas coisas sejam concretizadas. Fome e a questão da saúde não espera, ela tem pressa, nossa bancada é absolutamente solidária e está na luta junto nesse processo, Marina. A gente fica feliz, eu sei do trabalho, de desempenho de vocês,
à frente, né, da Assembleia Legislativa, a importância da luta dos companheiros e da companheira Sofia Cavedon. Então, a gente fica também tranquilo, porque a gente sabe que tem vocês lá lutando por nós, né? E aqui em Santa Maria também, Valdeci, eu já apresentei, inclusive, um projeto de sugestão ao prefeito municipal para que nós possamos ter uma política de renda básica emergencial e permanente. Então, essa discussão também está sendo travada aqui na Câmara de Vereadores da cidade, né? E a gente vai lutar muito para que isso possa acontecer em Santa Maria. E esperamos que, a nível do Estado, logo tenha uma resposta do governo do Estado, porque, como a gente diz, não é só a omissão da vacina que o governo federal está fazendo, é a omissão também do auxílio, da continuidade do auxílio emergencial. E eu atendi muitas pessoas aqui na cidade o ano passado, abri, inclusive, um canal de diálogo com a comunidade. Por quê? Porque nós tínhamos muitas falhas, né? Ainda tem pessoas que sequer receberam o auxílio emergencial. Então, a gente sabe da importância da política de renda básica e queremos discutir isso aqui em Santa Maria também. Mas, companheiro Pepe Vargas, o senhor também tem muita experiência por trabalhar, né, na questão da medicina. A gente sabe da importância das vacinas, e aqui quero que tu também possa dar o relato para nós do trabalho que vocês estão fazendo. E aqui em Santa Maria nós vamos sofrendo também com algumas incoerências, né? Inclusive, mandei para o deputado um projeto de lei que foi apresentado aqui na nossa cidade, um projeto de lei que autorizando o poder público a adquirir medicamentos que cientificamente não tem comprovação científica, né? Que é o kit COVID, que a gente chama. Mas eu quero aqui que o deputado possa falar da importância da vacinação, que a vacinação é o meio mais eficaz, e falar também no aspecto, ele como médico, trazer informações acerca desse kit, né? Que vem aí medicamentos como hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, entre outros, né? E a gente fica muito espantada dos nossos vereadores apresentarem, um dos vereadores, né, apresentar aí um projeto totalmente inconstitucional e com medicamentos que cientificamente não tem comprovação científica. Eu quero que o deputado possa falar um pouco para nós do trabalho que ele vem desenvolvendo e dessa leitura desse projeto de lei que foi apresentado surpreendentemente aqui em Santa Maria essa semana. Bom, primeiro, nós estamos frente a uma doença que, infelizmente, não tem um medicamento que funcione contra o vírus, um antiviral, né, um fármaco, né? Então, nós temos o que como forma de combatê-lo? O distanciamento social. As pessoas devem guardar esse distanciamento, né, 1,5 metro, 2 metros de distância entre cada pessoa, usar a máscara e ter todos aqueles cuidados sanitários de lavar com frequência as mãos com água e sabão ou com álcool gel. A água e sabão, inclusive, é mais efetiva que o álcool gel, porque o vírus ele não é propriamente um ser unicelular, como é, digamos assim, uma bactéria, né? Ele é quase uma molécula, digamos assim, mas ele tem uma camada de gordura, uma camada lipídica no seu entorno, né? E como vocês sabem, o sabão, ele emulsiona as gorduras, né? Então, ele dissolve aquela camada e, consequentemente, ele contribui para que o vírus, enfim, se desestruture, né? Então, esses cuidados são os cuidados fundamentais. Não fazer aglomerações, guardar distanciamento interpessoal de 2 metros, 1,5 metro, pelo menos, entre cada pessoa, usar a máscara e ter os cuidados sanitários. Essa é a questão central. E a vacina, que pode nos dar anticorpos contra o vírus, né? O objetivo de todas as vacinas, independente da plataforma tecnológica com qual ela é desenvolvida, se é vírus atenuado, se é essa nova tecnologia do RNA mensageiro, se é utilizando um adenovírus, enfim, tem várias tecnologias para produzir vacina,
Dependente delas, o objetivo sempre é que o nosso organismo produza anticorpos para serem mobilizados caso o nosso organismo entre em contato com o vírus, a gente tenha as defesas para não adoecer, né? E quando temos um número significativo de pessoas imunizadas, vacinadas, né, a gente entra na chamada imunidade coletiva. Para isso precisa fala-se aí em torno de 70%, talvez um pouco mais, de pessoas com essa imunidade. Aí a gente tem a chamada imunidade coletiva. Olha, nunca houve, eu acho, na história da humanidade, um esforço tamanho gigantesco para desenvolver uma vacina. No prazo aí de 1 ano se desenvolveu vacina, quando normalmente demora em torno de 10 anos o desenvolvimento de uma vacina. Houve muito recurso público, muito recurso privado, houve uma mobilização gigantesca em escala internacional. Nós temos hoje 69 tipos de vacinas, ou já desenvolvidas, ou em estágios mais elevados de desenvolvimento, no mundo inteiro. Inclusive aqui na América Latina, né? Países como Cuba, por exemplo, estão desenvolvendo vacina, né? Só para citar um exemplo. E temos algumas que já estão sendo utilizadas, né, para vacinação, porque demonstraram segurança, né, tem biossegurança, elas não causam maiores problemas. Pode dar algum efeito colateral? Pode, uma dor de cabeça, uma febre, um certo cansaço, mas a grande maioria das pessoas não vai ter nada. Algumas poderão ter esses pequenos sintomas, mas elas não mostram nenhum grave problema por fazer a vacina. E elas têm eficácia comprovada, né? Porque tem uma possibilidade, um percentual alto de garantir a imunidade para as pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, a possibilidade da gente sair desse pesadelo, né? Porque é um legítimo pesadelo que a gente está vivendo, uma tragédia humana com milhões de pessoas que já morreram no mundo inteiro, no Brasil, no Rio Grande, nas nossas cidades, né? Atualmente estamos com o sistema de saúde do Rio Grande do Sul em colapso, não tem leito de UTI, e não tem leito de UTI não é só para quem está com Covid, não tem leito de UTI para quem está com qualquer doença que precise leito de UTI, né? Então, para sair desse pesadelo, sem sombra de dúvida, a vacina é fundamental. Qual é o nosso problema? Como tu falaste antes, o Brasil entrou atrasado, né? Existe uma corrida mundial, existe um problema, inclusive, que a Organização Mundial da Saúde, e ainda ontem eu ouvi gravado, porque eu não pude assistir ao vivo, um seminário produzido pela Fundação Oswaldo Cruz, onde o vice-presidente da Organização Pan-Americana da Saúde, que inclusive é um brasileiro, um médico brasileiro, ele denunciava isso que a OMS vem denunciando. Houve os países mais ricos, aí em torno de 10 países, eles fizeram compras e garantiram compras de em torno de 75% da capacidade de produção de vacinas que temos atualmente. Então isso é um absurdo, significa que os países em desenvolvimento, os países pobres, vão ter dificuldade de acesso à vacina. E esse é um grave problema, né? E já tem esse problema, e ainda o governo federal, em função da posição do presidente da República, vamos lá, o presidente da República não queria que o governo fizesse um contrato com o Instituto Butantan por conta da disputa dele com o governador de São Paulo, João Dória. Ele se obrigou, porque não tinha outra alternativa. A Fiocruz, por sua conta e risco, foi lá fazer os contratos com a vacina Oxford da AstraZeneca. Bom, mas se nós dependermos só das vacinas do Butantan e da AstraZeneca, nós vamos demorar, vamos passar todo esse ano e mais um tanto do ano que vem, e talvez entrar mais um ano ainda na frente, né? Se seguir esse ritmo atual. Então é preciso haver uma diversificação do tipo de vacinas. E aí o governo se preocupou em fazer essa diversificação? Não. Ele tinha proposta, por exemplo, da vacina da Pfizer, desde setembro do ano passado. Não quis assinar. Agora está dizendo que vai assinar, né? Então esse é um grave problema. Hoje de manhã, Valdeci, Marina e prezados amigos e amigas que nos assistem, nós tivemos uma reunião da comissão essa de representação externa. O presidente da Assembleia Legislativa tinha ido para São Paulo, já com uma agenda marcada, e conseguiu uma agenda lá na União Química, que produz a vacina Sputnik, produzirá aqui no Brasil a vacina Sputnik, a Rússia, né? Tivemos, então, ele lá, mais 2 deputados lá, e os demais deputados através de sistema remoto. A União Química diz que vai
vai importar 10 milhões de vacinas. E diz que tem já um pré-acordo com o governo federal. Até ela produzir a vacina aqui no Brasil, ainda vai tempo. Vai, digamos assim, numa avaliação otimista, maio, numa avaliação mais pessimista, entra no segundo semestre. Né? Então, nós precisamos diversificar essas vacinas. Aí é que entra aquilo que a nossa bancada tem defendido, que o governo federal deveria coordenar esse processo, mas não coordena. Nós estamos falando de um governo que não comprou seringa e agulha, fez uma licitação que conseguiu comprar uma ninharia um quantitativo muito pequeno, e depois que não ia mais comprar. Simplesmente não comprou mais. Se os estados e os municípios não compram, não tem seringa, não tem agulha para vacinar a população. Nós estamos falando de um governo federal que está deixando vencer no almoxarifado do Ministério da Saúde milhões de testes de Covid, que é um dos grandes problemas, que não tem testagem adequada. Nós estamos falando de um governo federal que o presidente da República não usa máscara, diz que vai penalizar os governadores e os governos estaduais que estão querendo ter algum mínimo de diminuição da circulação de pessoas, porque o vírus só circula se as pessoas circulam, e que promove aglomerações. Bom, não vou falar, todo mundo vem acompanhando o que esse camarada que está lá na presidência da República faz. Então, o Brasil é o pior dos exemplos hoje no mundo a respeito de como enfrentar a pandemia. E quem sofre com isso é o povo brasileiro. No dia 21 de fevereiro, Valdeci, eu botei no Twitter, dia 21 de fevereiro, quando a gente já vinha aumentando o número de casos, quando vinha aumentando o número de pessoas contaminadas internando em leito de enfermaria, eu tuitei o seguinte: para cobrar adiante, a atual gestão da pandemia nos levará a um março desesperador. Do governo federal não dá para esperar nada, infelizmente. Governador e prefeitos, diminuam a circulação de pessoas urgentemente. Eu publiquei isso, dia 21. Hoje eu posso dizer, eu gostaria de ter que me desmentir do que eu disse lá no dia 21. Mas, infelizmente, eu não tenho como me desmentir. Nós estamos vivendo um março desesperador e que ficará mais desesperador ainda se nós não tivermos imediatamente um lockdown de alguns dias aqui no estado do Rio Grande do Sul. O ex-ministro da Saúde, o Mandetta, disse que precisa 15 dias, no mínimo, né? É ruim para a economia, mas será muito pior para a economia se não for feito. E muitas pessoas morrerão. Quanto à questão dos medicamentos esses, do tal do tratamento precoce, Marina, isso não tem nenhuma validade científica. Não. Todos, assim como teve um grande número de investimentos para fazer vacina, nunca teve, eu acho que, uma doença que em tão curto espaço de tempo teve tanto estudo científico, tanta pesquisa científica para tentar encontrar a cura desse negócio, para ver o que funciona com esse negócio. Então, tem estudos suficientemente claros de institutos avalizados, de pesquisadores avalizados com os métodos científicos mais adequados e corretos. Então, isso que essa turma aí que defende o tal do tratamento precoce fala, que baseado na experiência empírica, não, isso é lógico. Imagina o seguinte, 80% das pessoas que vão ser contaminadas por Covid vão cursar ou sem sintoma, ou com sintomas leves e vão poder ficar em casa. Então, eu estou dando e as pessoas não estão indo para o hospital. Claro, 80% não vai para o hospital. Começa por aí. Né? E, em segundo lugar, todos os estudos mostram o contrário. Né? Por exemplo, a cloroquina, infelizmente, não funciona. Que bom que funcionasse, mas não funciona. Ainda pode colocar em risco a pessoa. Ela tem efeitos no sistema oculares gravíssimos. Ela pode ter efeitos de gerar parada cardíaca. Ela pode gerar problemas cardíacos. Pode matar a pessoa. Isso com pouca dosagem pode ocorrer. Não precisa ingestão de muitas ou teria alguma diferença? Varia de pessoa para pessoa, né? Por isso tem gente que pode tomar e não acontece nada, e tem gente que toma. Dá, mas são para-efeitos, são efeitos que as pesquisas para ver se cloroquina funcionava contra a Covid, chegaram à seguinte conclusão: não funciona. Quem toma cloroquina e quem não toma cloroquina, o curso da doença é o mesmo. Mas constatou os efeitos negativos que podiam estar. Né?
A ivermectina, que é um antiparasitário, ela foi testada in vitro, em laboratório. Mostrou que tinha redução da carga viral, mas com doses tão altas que seriam tóxicas para ser usadas em seres humanos. Então, por isso nem houve ensaios clínicos, estudos clínicos, porque não tem como usar aquelas doses. Então, as doses que estão dando aí de ivermectina são doses que se usam para tratar parasitas, para ascaridíase, para... Bom, se o cara está com uma lombriga na barriga, para falar em linguagem popular, um piolho na cabeça, ele vai resolver o problema de lombriga e de piolho, mas, infelizmente, contra a Covid, infelizmente, não funciona. Que bom que funcionasse. E a gente teria um remédio, mas não funciona. E assim vai. Bom, os corticoides. Os corticoides podem ser usados, sim, mas lá numa fase extremamente adiantada da doença, né? Que inclusive tem protocolos para ser usados, ele pode ter um efeito anti-inflamatório, nos casos onde o processo inflamatório está tão disseminado, até pode ser utilizado. Se ele é utilizado precocemente, para ele ter um efeito anti-inflamatório, ele tem que ter usado em doses altas que são imunodepressoras. Ou seja, deprime o sistema imunológico. Então, tu imagina o seguinte, o sujeito, lá no tratamento precoce, usar um corticoide, pode, inclusive, aumentar a carga viral e fazer com que esse cara tenha um problema grave da doença. Então, um absurdo. Aí falam no cloridato de bromhexina, é um mucolítico, bom, o cara está com tosse, etc. Ela é utilizada para alguns casos, mas não que o tratamento precoce com esse mucolítico vai resolver. Então, eu até lamento, né, que tenham colegas de profissão que estejam fazendo essa defesa. É algo absurdo, né? Não funciona. Né? Mas, vejam bem, está sendo usada, por algumas pessoas, lamentavelmente. É importante que o uso público está sendo questionado, né? Tem ações judiciais, tem investigação do Tribunal de Contas da União, no caso da cloroquina, né? O que eu coloco aqui, que a gente precisa trazer uma outra visão, né? Porque nós também tivemos um manifesto aqui assinado por profissionais da área da saúde, e a autonomia dos profissionais, a livres, né? Isso aí não se discute, né? Eles têm essa autonomia, até tu pode falar aqui como profissional da área, para, enfim, medicar o seu paciente. Agora, uma lei que obrigue o município a comprar medicamentos que não são eficazes para o combate à Covid é uma lei inconstitucional que fere, né, com princípios da moralidade, da eficácia, fere com princípios constitucionais. E, inclusive, Porto Alegre, a capital gaúcha, já teve distribuição desses medicamentos que vieram, inclusive, do governo federal, infelizmente, né? Uma política adotada que não é a correta, que, como nós falamos, o que é solução é a vacina, e que, infelizmente, né, como bem disse o companheiro Pepe Vargas, desde setembro nós poderíamos estar adquirindo, mas não estamos, por uma política ausente. Então, nós, como ele disse também, o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, já apontou para o Ministério da Saúde explicações para o Ministério da Saúde por que da aquisição da cloroquina, né? E aqui está um embasamento técnico e científico que não tem eficácia esses medicamentos. E daí, para que colocar a situação, essa situação hoje se coloca em dúvida, né? Se coloca em dúvida a própria vacinação para as pessoas, porque elas vão pensar que com esses medicamentos elas vão ter a solução. E, inclusive, isso estimula a utilização de máscaras, desestimula os verdadeiros e as formas que tem de prevenir, de prevenção, a utilização de álcool gel, o isolamento social, porque se cria uma certa situação de que eles estão, né, sendo tratados no momento que a rede pública distribui. E também faz com que essa lei, eu entendo também, que ela propaga o quê? A obrigatoriedade, inclusive, de profissionais
que cientificamente não acreditam na medicação tenham que distribuir. Porque se daqui a pouco um cidadão vai lá e questiona e começa a forçar uma situação para um profissional da área da saúde que ele não acredita, no meu entender, no meu entendimento, acaba criando uma sensação de segurança e também cria essa situação para o profissional que cientificamente ele não acredita nesses medicamentos. Então eu vejo essa lei totalmente inconstitucional e espero, né, que a nossa Câmara de Vereadores e Vereadoras tenha a sensibilidade aqui de votar contrário, embora ontem tenha passado dos 20 vereadores que estavam em regime de urgência, apenas 2 vereadores da bancada do PT que votaram contrários ao regime de urgência, até porque ela perde o objeto, porque a prefeitura diz que disponibiliza esses medicamentos na rede, né? Então, para mim, também tem a perca do objeto dessa lei e coloca a população numa sensação que, na verdade, eles não têm segurança. Então, é muito difícil e avalizada por profissionais da área da saúde, que isso que me preocupa mais, deputado. Porque pelo relato que o deputado dá, pela experiência também como médico, e tem comprovação científica, inclusive a Anvisa, né, não aconselha esses medicamentos, a própria Organização Mundial de Saúde também desaconselha, então nos deixa preocupados pela questão de avalizar esses medicamentos. Mas óbvio que a autonomia os profissionais têm, né, o senhor, inclusive, como médico, pode falar um pouco dessa autonomia, né, que os profissionais da saúde, os médicos, têm para trabalhar, enfim, e receitar aquilo que entendem devido para os seus pacientes. Veja que todos os estudos que foram feitos, né, de forma adequada, que foram validados, revistos, etc., eles mostram que não são efetivos. Eu digo com tristeza, né, porque, como eu disse antes, seria muito bom que a gente tivesse um medicamento que agisse contra o vírus, né? Nós temos medicamentos antivirais já conhecidos contra outros vírus. Para esse, infelizmente, não. Mas, além desses estudos das instituições sérias que fizeram, né, consequentemente, nós temos várias instituições, como, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, enfim, várias das sociedades científicas da área da medicina também sustentam que esses medicamentos não têm efeitos e que, inclusive, podem gerar isso que tu dizia, uma falsa sensação de segurança que leva as pessoas a diminuir os cuidados e também podem ter efeitos colaterais indesejáveis e, em alguns casos, inclusive, agravar a própria Covid ou outras doenças, né? Agora, o que está faltando, ao meu ver, é uma resolução, uma nota do Conselho Federal de Medicina, dando esta orientação, porque a medicina tem que ser baseada em evidências científicas, né? O Conselho Federal de Medicina silenciou contra isso. Ele disse o óbvio, que é uma coisa óbvia, né, que o médico, no momento que está consultando seu paciente, faz um diagnóstico, diz para o paciente o que é o diagnóstico, diz o que é a possibilidade de tratamento, explica para o paciente o que é o tratamento, né? E aí o paciente concorda em fazer o tratamento e o médico prescreve, né? Isso é óbvio, entendeu? Não tem como ter o exercício da profissão de médico sem ser assim. Agora, precisava dizer, além disso, que as evidências científicas, nesse momento, mostram que, até o presente momento, não há um medicamento efetivo para prevenir, porque é disso que eles estão dizendo, né? A prevenção, o tratamento. Uns falam em prevenção, outros falam em tratamento precoce, né? Então, deviam dizer isso. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, tinha muitos anos, e mantém há muitos anos, um painel de boas práticas, enfim. Sempre teve esse cuidado, hoje não está tendo esse cuidado. É uma coisa absurda. Isso levou, inclusive, a que ex-presidentes do Conselho Federal de Medicina, vários médicos que já foram presidentes do Conselho Federal de Medicina, recentemente tivessem lançado uma nota pública questionando essa omissão, digamos assim, do Conselho Federal de Medicina numa boa orientação. Então, bom, vai, né? Vamos prescrevendo.
A gente tem relatos já de médicos e médicas que não querem, que tem presente isso, mas que são afrontados porque querem que prescrevam esse negócio. Então é algo muito grave, não é pouca coisa. Agora, quem embalou tudo isso é a Sua Excelência, o senhor presidente da República. Né? Foi ele que começou com essa questão. O Trump primeiro, depois ele, depois o Trump desistiu, ele continuou. Não é uma coisa... Olha, quando é que a gente ia imaginar, né, que a gente ia vivenciar uma situação dessa natureza? No pior momento da história aí, com uma doença desse tipo, grave, matando um monte de gente, vai deixar um monte de gente com sequelas também, né, porque tem gente que sai da UTI e vai ficar com sequela o resto da vida. Nesse momento, a gente tem um governo que não é capaz de pensar um auxílio emergencial, não é capaz de medidas de apoio a micro e pequenas empresas, e aí eles vêm com um papo furado, né, Marina, de que o Brasil não tem poupança interna para fazer frente a isso. Nenhum país tem poupança interna para fazer frente a isso. O que os países estão fazendo? A Europa, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão, enfim, eles estão lançando títulos da dívida pública. Portanto, os governos estão aumentando o grau de endividamento dos governos para as empresas não se endividarem e não quebrarem e para as pessoas não morrerem de fome. E terem um mínimo para poder fazer um lockdown, como a Inglaterra fez agora, de 40 e poucos dias. Ah, mas a Inglaterra é rica, pode fazer. Não, vocês acham que não tem pobre na Inglaterra? Tem. Tem gente pobre, tem gente remediada. Agora, o governo inglês, que é um governo ultraliberal, inclusive, do Partido Conservador, o Boris Johnson, o primeiro-ministro, é do Partido Conservador, é um ultraliberal da economia. Eles decidiram, não, nós vamos lançar títulos à dívida, vamos segurar. A Alemanha, da Angela Merkel, também é uma liberal conservadora, né? Mas a Alemanha está aumentando o grau de endividamento público e está garantindo, então, que as empresas não quebrem e que as pessoas possam fazer esse distanciamento de ficar em casa em momentos agudos, como a gente está vivendo agora. Né? Só que aqui não. Aqui a gente não teve nenhum momento praticamente desses. Então a gente tem uma curva, estamos na terceira onda. Que terceira onda? Nós estamos numa onda só. Se a gente for ver, né, subiu, aí desceu um pouquinho, ficou num patamar alto, aí sobe de novo, aí cai, continua num patamar alto, agora vem de novo, sobe bastante, como nunca subiu, inclusive. Vai ficar, infelizmente, vários dias assim, aí daqui a pouco começa a cair, mas fica num patamar alto. Enquanto não tiver a vacina, porque, infelizmente, o governo federal não faz, os governos estaduais também. Por exemplo, o governador, a meu ver, já devia ter decretado um lockdown também aqui, né? A bandeira preta é melhor do que nada, né? Mas ela é, infelizmente, insuficiente nesse momento. É uma preocupação e a gente, ao invés de ter uma política diferente, né, preocupada com a vida, nós não estamos preocupados com isso. Então, mas a gente sabe que tem muitas lideranças políticas, como vocês, né? O deputado Valdeci caiu, agora eu recebi uma mensagem que ele foi atender uma ligação, mas espero que ele retome aqui para falar mais um pouco conosco. Eu sei que o deputado Pepe abriu um espaço na agenda dele com urgência, que eu pedi para ele, né, pela importância dele estar aqui como profissional da área da saúde, como um representante que luta mesmo pela questão da vacinação, que, como sempre digo, é a única forma científica que nós temos, cientificamente provado, para combater a pandemia, para combater o coronavírus. Mas precisamos de um governo e de representantes que se preocupem com a sociedade e que tomem decisões políticas para que a gente possa, né, minimizar esses danos da pandemia, que, como bem disse o deputado aqui, deu esse relato, nós não estamos vivendo isso isoladamente no Brasil, é no mundo. Então, a política, ela precisa pensar e precisa ter preocupação social com as pessoas. Se nós não tivermos essa preocupação, certamente nós vamos enfrentar danos maiores ainda, né? E eu agradeço, deputado, sei que tu tem um outro evento para participar, da sua participação aqui, dos esclarecimentos, as pessoas participaram, nem consegui citar quem esteve conosco, mas as pessoas agradeceram, porque é importante
que a gente dê uma outra visão e um olhar diferente. Porque no momento que todos, né, estão desesperados, obviamente que vem um grupo e defende algo que não é comprovado, cria toda uma situação numa cidade como Santa Maria, e é isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Eu tenho ficado muito preocupada, mas a gente sabe que a gente precisa enfrentar e precisa estar do lado certo. Eu sempre digo do lado da ciência, do lado da vida e do lado que a história vai mostrar que está correto, né? Então a gente sempre tem essa tranquilidade. Agora a minha assessoria passou aqui que o Valdeci está com sinal ruim, que não está conseguindo voltar. Mas eu agradeço, deputado, e gostaria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais e que noutra oportunidade a gente possa conversar mais ainda. Sei do seu trabalho, da importância e da luta que o senhor tem aí no Rio Grande do Sul. O senhor é de Caxias, né? Já foi prefeito aí também, concorreu a prefeito na última eleição. A gente sabe da importância do seu papel para a sociedade aqui no Rio Grande do Sul. E muito obrigada mesmo por estar aqui conosco. Marina, eu queria dar parabéns por teu trabalho aí na Câmara de Vereadores, parabéns pela tua coragem de enfrentar esse debate, mas eu acho que ele é necessário, né? Mesmo que tenha pessoas que não compreendam isso, tem um monte de gente que compreende. Eu acho que tem muita gente que está compreendendo o que está acontecendo. Eu acho que o número de pessoas que ainda continua acreditando no mito vem caindo a cada dia. As pessoas estão começando a compreender que nós estamos vivendo um momento muito grave, muito triste que a gente está vivendo. O Rio Grande está em colapso, a maior parte dos estados brasileiros estão em colapso dos seus sistemas de saúde. O Brasil está num colapso. Nós estamos à beira de uma grande crise humanitária no Brasil, né, por conta desse governo, porque além da doença continuar afetando e continuará afetando muita gente, infelizmente, a pobreza está aumentando de uma forma como a gente também nunca viu, né? Então, por isso que eu digo, nós estamos à beira de uma crise humanitária. Daqui a pouco vai ter que ter uma campanha internacional para ajudar o Brasil, né? Porque se nada for feito, se já não tem crime de responsabilidade para a gente dar o impeachment, ele já cometeu crimes de responsabilidade em série, só no tema da pandemia, não vou falar de outras coisas. Então, se ele não muda, tem que dar um impeachment nele. Por que não dá um impeachment nele? Porque o sistema financeiro não quer, porque ele está agradando o sistema financeiro, está preservando todos os lucros do sistema financeiro, né? Porque fez reformas que retiram direitos do povo, uma parcela atrasada do empresariado que acha que trabalhador é para virar quase semi-escravo, continua apoiando ele, né? Mas eu acho que a gente tem que denunciar isso, né? Tem que denunciar isso. Se não tirar esse cidadão da presidência da República, nós viveremos uma crise humanitária. E vamos precisar de ajuda internacional para sair dela. Então, desculpa eu terminar desta forma, mas eu acho que é para a gente ter razões para lutar, para tirar esse cara da presidência da República, para a gente defender o impeachment e para a gente dizer o que tem que ser dito, para as pessoas, né, ajudarem nessa luta. Parabéns, Marina, né, pela tua luta aí, dos companheiros e companheiras aí do PT de Santa Maria também. Nós agradecemos, né, novamente a sua participação, e é esse enfrentamento que nós vamos fazer, o enfrentamento político, e que são pelas pessoas, né? O que a gente faz, a nossa luta é pelas pessoas. E o nosso partido, eu nunca posso me esquecer uma fala que eu me lembro sempre, que tu falaste numa das reuniões executivas. O Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores é o partido que mais busca a igualdade. Um dia tu falaste isso numa reunião e eu nunca me esqueci, e isso também impulsiona a nossa luta, né? E eu tenho muita felicidade de aprender contigo, que é um deputado, com o deputado Valdeci, que trabalha muito aqui em Santa Maria, principalmente na pauta da saúde, que é tão fundamental. Então eu tenho muita felicidade de aprender com vocês. Aprendi muito com o deputado Pepe quando eu estive lá na executiva. Com certeza, se hoje eu estou ocupando esse lugar aqui em Santa Maria como uma liderança política, lá na Câmara de Vereadores, defendendo as pautas que a gente acredita, é porque eu aprendi com vocês. Então, também deixo aqui o meu agradecimento
Um agradecimento a todas e todos que puderam participar dessa live tão importante, nesse embate que nós estamos enfrentando aqui, mas que vamos sair vitoriosos, porque esclarecer a comunidade, esclarecer a população, é isso que a gente precisa, trazer esse olhar. E eu tenho muita felicidade de ter companheiros que estão comigo nessa luta. Então, deputado, muito obrigada, um bom final de semana. Quero registrar também aqui, aproveitar que hoje meu esposo, o Fábio, que é assessor do deputado Valdeci, está de aniversário, então desejar parabéns para ele. Felicidades. E aproveitar, né, fazer essa homenagem para o meu marido, que tanto me ajuda e sempre está do meu lado também. Tá, gente? Um bom final de semana, se cuidem, fiquem em casa, tomem as cautelas necessárias, utilizem máscara, álcool gel, se protejam, né? Porque aqui a gente está falando de vida e a gente quer estar forte aí para no futuro poder todo mundo estar junto, unido, se abraçar e comemorando a vitória, que vai ser a vitória da luta pela vida e no combate ao Covid. Muito obrigada, deputado, e um bom final de semana aí. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom.